Feliz sábado! Feliz sábado! Amém? Amém! Eu sei que hoje é um misto de sentimento, nem vou começar a falar nada agora, porque já tem câmera me filmando e eu não quero chorar. Que Deus abençoe a todos, um feliz sábado. Vamos estudar então a lição da Escola Sabatina. Espero que você tenha estudado essa lição e aprendido tanto quanto eu. Um trimestre sensacional, falando da história de Josué, da conquista da terra de Canaã, a qual nós almejamos também, não a Canaã terrenal, mas a Canaã celestial, amém? E dessa lição vamos tirar um grande aprendizado, que é a questão dos relacionamentos. Depois que chegaram em Canaã, depois que tiveram todas aquelas lutas, guerras, anos de história, deserto, tribulações, provas de fé, desencontros, eles chegam e agora estão totalmente instalados em Canaã. Já depois de 5 anos de guerra, Josué e o exército israelita tinham conquistado Canaã, tinham distribuído as terras, cada tribo tinha o seu pedacinho de chão para plantar, para criar o seu gado, para viver em paz. Mas parece que nesse momento, onde tudo deveria estar em paz, alguma coisa aconteceu. Não sei se na nossa vida é assim, e quando tudo parece estar em paz, alguma coisa acontece. Então nós vamos estudar isso nessa lição. Eu convido a você, meus queridos e queridas, fechar os olhos para a gente pedir a unção do Espírito sobre nós. Pai Santo, louvado seja teu nome, porque nos despertou mais uma manhã de sábado, dia santo do Senhor, com vida e com saúde. Abriremos agora a lição da Escola Sabatina, a qual aprendemos muitas coisas valiosas durante a semana. E agora vamos recapitular. E eu peço que o Senhor me use como instrumento a guiar o teu povo por lições da tua porção, da tua palavra. Abençoa-nos com teu Santo Espírito, eu que peço por Jesus. Amém. Vamos lá então. Quem pode ler para mim o verso para memorizar do dia de sábado? De uma vez tomou Josué. Perdão. É o nervoso da prova que eu fiz hoje, meu pastor. Você fez a prova e passou, né? Passei, Amém. mas meio nervoso. A professora está aí do seu lado, né? Pode errar agora. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Obrigado, Cláudia. Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira, e essa é a lição central, no foco dessa semana. Como eu estava dizendo para vocês, viver em comunidade gera às vezes alguns desafios, disputas e tensões. E nesta semana estudaremos a história de Josué 22, o desafio que surgiu com um grande mal-entendido entre o povo de Deus. Por que é tão perigoso chegar a uma conclusão precipitada sobre o comportamento dos outros? Como podemos promover a unidade da igreja? Então, o dia de sábado aqui, eu coloquei em, como eu posso dizer, em paralelo, essas palavras que estão no dia de sábado. Conclusões precipitadas com unidade. Como que tirar conclusões precipitadas da vida do próximo pode afetar nossa unidade em Cristo com ela? Como comunidade de Deus, somos um povo que vivemos sobre os mesmos princípios, sobre as mesmas regras de fé, sobre o amor em Cristo, a salvação pela graça, e nós temos isso no nosso coração. Essa é a nossa unidade, a nossa crença no Senhor e Salvador Jesus nos une no amor dele, amém? Mas como que tomar decisões precipitadas em relação a um irmão pode quebrar essa unidade? Então a lição vai falar sobre isso, e o dia de domingo começa falando sobre comprometimento. O que é comprometimento? Quem poderia me dizer o que é comprometimento? Gente, cada um de uma vez. Todo mundo junto atrapalha. O que é comprometimento? Estar envolvido com uma causa, né, irmão? É uma pessoa que ela tem um foco, ela tem um propósito e ela realmente se entrega, se envolve no cumprimento daquilo. Isso, muito bem. Mas aqui a lição está falando o quê? Do comprometimento de um povo com Deus. O Deus de Israel tinha entregue aquela terra àquele povo. E aquele povo agora estava feliz. Imagina, irmãos, você ganhando terras de presente. Imagina você ganhando
ganhando uma propriedade de graça, sem fazer exatamente nada. Deus tirou aquele povo do Egito, deu para eles essa terra, e eles estavam vivendo não em qualquer terra, mas na terra prometida. Deus tinha cumprido as promessas, e eles estavam vivendo agora a promessa de uma terra que manava leite e mel, uma terra muito boa. Saem do deserto e entram num outro cenário, e eles estão lá vivendo bem. Depois de 5 anos de guerra, agora eles estão totalmente com suas terras, com suas divisórias. Cada tribo tinha o seu pedacinho, e eles estavam como? Comprometidos. Eles queriam realmente viver em adoração ao Deus de Israel, queriam viver direitinho. Eles não queriam mais errar como no passado, cometer os pecados do passado, cometer os atos de incredulidade do passado. Eles queriam agora viver a maturidade da fé, a crença absoluta no Senhor, sem duvidar, porque Deus tinha acabado de cumprir a grande promessa da vida deles. Quantas vezes você já se sentiu totalmente agradecido a Deus e verdadeiramente decidido a fazer o seu melhor por Ele? Eu creio que esses momentos vêm principalmente quando você recebe uma grande graça. A gratidão, ela estorna na nossa vida, ela externaliza de uma maneira que você quer viver aquele evangelho direitinho, você não quer errar mais. Você, pela gratidão em Deus, você fala, não, agora Deus é tão bom comigo que eu preciso, né? Eu preciso fazer tudo certinho. E isso seja bem-vindo aí. Todo mundo aqui. E nós estamos aqui. Então, nesse momento, o povo está agradecido e eles estão comprometidos a fazer exatamente tudo que Deus pediu a eles. E acontece uma questão aqui na lição. Gente, estou falando muito, viu? Vocês têm que levantar a mãozinha para falar comigo, tá? Preocupado com a? Isso. Isso. Muito bem lembrado, viu, Rose? Veja, esse compromisso, ele estava ligado a uma palavra da lição, que é unidade. Com o que eles estavam, o que era mostrar comprometimento com Deus? Era se preocupar com o outro. Mas não se preocupar que o outro estava com a conta paga ou não. Não se preocupar com o outro, se o outro estava desempregado ou não. Tudo bem que essas coisas devem nos levar a se preocupar com os irmãos e ajudar também. Mas eles estavam preocupados em que todos vivessem a fé, vivessem dignamente diante do Senhor. E nesse momento é isso que a gente tem que estar preocupado. Vocês não têm que estar preocupados porque eu vou sair e o pastor acabou de chegar. Nós temos que estar preocupados com aqueles que ficam do nosso lado. Você tem que estar preocupado com o seu irmão aí, se ele está vivendo a unidade da fé, se ele está vivendo constantemente com Deus. E você pode olhar para mim, né, irmãos? Agora eu já vou adentrar aqui essas questões, não tem como, né? Os olhinhos de vocês estão tudo me falando assim, já o que está no coração. Então, a nossa vida é assim. A nossa vida não é apegada a pessoas. Claro que isso envolve sentimentos e não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente, né? Eu vou olhar para cá, se vocês começam a chorar, eu choro. Então eu não vou olhar para cá. Mas veja, vocês têm que olhar um para o outro e pedir e se preocupar com aquilo que ficou, com aquilo que se fez, com a história que veio junto, ligar a gente, tem que permanecer junto. A herança de Israel não era só terra, era o povo. A herança não era só a conquista, era o povo que estava lá, porque eles pelejaram 40 anos, nós 4, eles 40, e eles agora estavam o quê? Preocupados um com o outro, de ajudar, de viver a firme fé, que aprenderam. A herança não era só as conquistas, as bênçãos que vieram, mas sim as pessoas. Aqui na lição nós estudamos, pastor Israel, no caso aqui, olha, você está falando, não sei se eu não ouvi direito, nossa irmã falou,
Aquele lado do Jordão, eles estavam assim, comprometidos com Deus. E tem outro lado do povo de Israel que não estava comprometido. No entanto, ao longo da lição, nós vamos ver que fizeram um altar de sacrifícios e teve a maior polêmica por causa desse altar, né? Isso, então, o que acontece é o seguinte, vamos puxar a história aqui, ó. Um pouco antes de entrar na terra de Canaã, tinha um rio, como é que se chamava esse rio? Jordão, ok? Só que quantos eram as tribos de Israel? 12. Só que antes de entrar e passar o Jordão, a tribo dos Rubenitas, do Gaditas e a meia tribo de Manassés, 2 tribos e meia, porque Manassés era uma pequena, eles ficaram do lado leste do Jordão. Eles não atravessaram o lado oeste. Isso antes de atravessar o Jordão. Então, foi ali mais ou menos 6, 7 anos antes da conquista completa da terra. Então, todas as 12 tribos estavam juntos do lado leste. Quando atravessaram o Jordão e colocaram o altar memorial, as pedras de lembrança que Deus pediu para Josué, então ali 9 tribos e meia passaram para o lado oeste, mas 2 tribos e meia ficaram do lado leste, ok? Só que essas 2 tribos e meia do lado leste não deixou de lutar com as 9 e meia. Eles lutaram junto. Olha como que é. Eles poderiam muito bem ter falado assim: olha, nós vamos ficar do lado leste, nós não queremos o lado oeste, vamos cruzar o braço, deixa eles que lutam e a gente fica aqui, porque aqui nós já temos a terra. Moisés já nos entregou a terra, não precisamos lutar. Eles não fizeram isso. Então não há momento na nossa vida que você pode cruzar o braço e falar assim: eu não preciso mais lutar. A igreja agora, o ministério agora, está tudo certo, agora eu cruzo o braço, deixo o povo ir. Não existe isso. Com Deus, a gente tem que estar sempre comprometido com a missão. Então, olha, a lição está ensinando isso. Eu estou indo rápido porque eu sei que o meu tempo hoje é bem mais curto do que o normal. Então aí, veja, eles foram e lutaram junto com as 9 tribos e meia, trabalharam juntos, suaram juntos e conquistaram a terra juntos. E depois de 5 anos de luta, como você bem lembrou, a terra estava conquistada, as terras estavam distribuídas. E agora então, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés fez o quê? Voltou para o lado leste, porque já tinha conquistado a terra, não tinha mais luta. Então eles voltaram. Só que quando eles voltaram, a lição diz que eles então criaram um altar de pedras. Só que a lição está falando que esse altar de pedras era um memorial. Era um memorial. Depois a lição vai dizer por quê. Só que aí que acontece o problema. É exatamente isso. Quando eles levantam aquele altar sem falar com o líder, que é Josué, o líder não sabe, o resto do povo não sabe, e aí começa o mal. É aí que começa os problemas da igreja. Quando um irmão vai lá no bar entregar um livro, aí você não vê ele entregar o livro, aí você fala assim: eu vi aquele irmão no bar, mas você não sabe o que ele estava fazendo. E outros exemplos que a gente pode dar, ok? Então aqui é onde surge aquelas coisas que a gente sabe que se chamam. Hoje ela está bem própria. Então, muitas vezes, ali demonstrava um zelo com as coisas de Deus, mas tentando com a Bíblia. Então, o Júnior deu um bom exemplo. Por exemplo, às vezes, não só fora da igreja, né? Pastor Evanderson, seja muito bem-vindo, meu amigo. Daqui a pouco eu te apresento, tá? Pediram para mim passar a lição aqui. Posso? Então, veja, a gente tem, às vezes, uma visão que ela é distorcida da realidade. A gente não sabe por que a pessoa está fazendo o que está fazendo, ou por que ela está vivendo aquele momento. E às vezes não só fora da igreja, mas dentro da igreja também existe isso. Eu lembro de uma vez que a minha esposa foi cantar no coral, e lembrando um pouco desse exemplo aí, Júnior, e a gente estava chegando na igreja, e estava um dia muito frio, mas muito frio mesmo, naquela época que fazia frio, né? Vocês devem se lembrar que usava várias blusas e touca, aquela
sexta-noite, muito frio. E a gente foi no ensaio. E aí, a gente era jovem, tinha recém se batizado, estava chegando na igreja, estava aprendendo as coisas. E aí, a minha esposa, com aquele frio, e ainda não tinha, eu nunca tinha usado um terno na minha vida, antes de ser crente. E a minha esposa pouco usava saia ou vestido. Então, nós não tínhamos aquele montante de roupa, sabe? Que a pessoa vem para a igreja depois de um tempo, já tem um monte de vestido. Não tinha. Aí minha esposa pôs calça para vir no ensaio do coral. Puxa, aquele dia, teve alguém que eu não vou falar quem, porque não convém. Ela olhou para ela e falou assim: olha, gente, eu não quero que ninguém venha de calça igual a Simone aqui na igreja. Não estava no culto, não estava no momento assim, é porque ela veio por muito frio. Aí a minha esposa logo já ficou triste, ela muda a feição na hora, e ela pegou e ali já saiu, triste, eu já conheço ela, eu fui atrás dela, e aí a pessoa foi lá e pediu desculpa, ó. Aí ela foi perguntar, né? Por que você veio de calça? Aí ela falou, porque eu não tenho saia ainda, e estava muito frio. Então esse tipo de coisa, passando rápido, antes da gente tirar as nossas conclusões precipitadas, que vai fazer o quê? Quebrar a unidade, a gente tem que perguntar. É isso que o pastor faz. Por exemplo, quando o irmão fala assim, pastor, ó, o irmão lá está fazendo não sei o quê, a gente nunca vai lá com 5 pedras da canela. A gente nunca vai julgar, nunca vai com o espírito de culpado. O manual da igreja diz assim, igual aquela regra áurea da Constituição Americana: todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas no coração do pecador é o contrário. Todo mundo é culpado até que se mostre a inocência. Mas no coração do cristão não. No nosso coração não pode ter isso. Pode falar. Ele fala assim, cristãos divididos são como soldados que brigam entre si e o inimigo vai avançando. Então, quando acontecem essas picuinhas, esses mal entendidos, os cristãos ficam brigando e o inimigo vai avançando, né? Então é muito importante resolver essas picuinhas, essas questões, para que Cristo vá avançando, né? Exatamente, meu irmão. E aí você percebeu o que você disse? Quando o inimigo vai entrando e causando essas dissensões, por causa de bobagens que não foram bem explicadas, ou a pessoa não teve oportunidade de explicar, começa a haver a desunião, não mais unidade. Mais conversa em cima disso, Exatamente, começa a ter desunião, que é o foco da lição aqui. Só que a lição diz que essa situação foi tratada de uma maneira muito boa, muito produtiva, que se transformou num exemplo para nós de comunidade, gestão de conflitos. Como que a gente gera conflitos? Então ali chegou Finéias, o líder filho do sacerdote, com um grupo, e eles foram lá já assim, pronto para a guerra, né? Já foram assim, vamos ver o que está acontecendo aí. Já colocaram o altar, agora já vão adorar outros deuses, já vão abandonar Deus. Eles foram no sentido de preocupação, mas eles não dizem que eles estavam na mente deles com o desejo de trazer unidade. Na mente deles eles queriam a paz, não a guerra. Mas por causa das coisas que aconteceram no passado com Acã, com o povo lá, eles tinham medo que o povo se apostasse de novo. Então essa preocupação que o povo falou, esse zelo, fez com que eles fossem assim para que aquele mal não viesse de novo sobre Israel. Exatamente. Então as lembranças do passado que são ruins, né? A lembrança de Acã, quando o povo foi castigado por causa de um erro de um homem, o pecado da rebeldia, o pecado da incredulidade, eles tinham isso em mente. Então quando eles olham aquele grupo separado, colocando um altar, o que eles falam? O que eles pensaram? Olha lá, vai voltar a fazer aquelas coisas erradas. Só que aí eles foram e não atiraram flechas. Eles foram e não chegaram guerreando. Eles foram para um diálogo. E a lição vai falar de algumas lições que a gente tem disso. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê alguém agindo de maneira que talvez a gente não está compreendendo, gente, seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja qualquer... Isso aqui é lições para a vida. Qual que é a primeira coisa que você faz? Dialoga com calma.
Por isso que o texto fala, né? Mas o texto fala mais na resposta, né? Que foi calma. Então, o Espírito com medo. E a resposta deles, ouviram Isso. todas as acusações, prontamente eles responderam. E a lição tem uma pergunta aqui: como é que você reage, seja certo ou errado? Como é que a gente reage? Como humanos, pecadores, falhos. Como é que você reage quando alguém te aponta o dedo e fala assim, ó, você está fazendo bobagem? Você já fica assim, ó, armado. E às vezes a gente nem espera a pessoa falar e já... Olha, eu vou dar uma lição de casa para vocês aqui. Eu já passei para alguns irmãos, vou passar para vocês. Tem um livro, que é o melhor livro que eu já li a respeito dessa questão aqui. Chama Culpa e Graça. Culpa e graça. Quanto mais você reconhece os seus erros, maior é a graça na sua vida. Quanto mais você reconhece os seus erros, mais você reconhece o tamanho da graça na sua vida e o amor de Deus. Só que passa um tempo, o crente esquece que ele é errado. Comecei a guardar os mandamentos, comecei a vir para a igreja, agora não peco, mas é igualzinho aqui. Então eles estavam se achando tão assim já certinhos, que o irmão fez um altar e eles foram. Só que aí a resposta veio calma. Eu estou correndo por causa do tempo, viu gente? Por causa do tempo, tá? Então a resposta veio branda. Eles ouviram, entenderam a preocupação do povo. Olha, eles estão preocupados com a gente, que a gente realmente não saia dos caminhos do Senhor. Entenderam essa preocupação e responderam de forma branda, de forma pacífica, de forma calma. Agora, gente, só se faz isso pessoas que estão cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, com o coração agradecido, com o coração que lembra de toda a bondade de Deus. E esse era o momento que eles estavam vivendo, a gratidão da conquista da terra, de poder estar voltando para o lado leste depois de ter ajudado os 9 tribos e meias a conquistar a terra. Agora a terra era deles, então eles estavam cheios de Deus e conseguiram responder com clareza: olha, esse altar aqui que vocês estão achando que é alguma coisa de sacrifício a outros deuses, é somente um memorial para nós e para as gerações, para a gente poder falar para os nossos filhos e netos que nós que estamos deste lado do Jordão também pertencemos a Deus, o Deus de Israel, que nos tirou do Egito. Então não importa se você está em Bariri, não importa se você está em Jundiaí, ou estava, né? Não importa se eu estou lá em Campinas, nós somos um povo só. Então, a mostrar preocupação é interessante, mas ouvir também o que outra pessoa está vivendo também é interessante, é importante. Isso resolve 99% dos conflitos, quando você é ouvido e quando você também compreende o outro, por que ele age, por que ele vive da maneira que vive. Essa compreensão do todo traz a unidade que Deus pediu. Unidade, veja, um exemplo só, Ricardo, não perder o raciocínio. Hoje tem uma galera aqui que está de uniforme. É um dia especial para eles. É encerramento das atividades de um ano todo de luta, de vitórias, de conquista, de camporee, de reuniões, não é assim? É um ano inteiro. Mas todo o uniforme mas as pessoas não. É isso. É isso mostrando através da lição. Pode falar, Ricardo. Um ponto positivo, né? Então assim, o povo foi lá, ouviu a resposta, tudo certo. E quando, por exemplo, a desunião dentro da igreja, ela causa dispersões, tá? Ela vai causar dispersões porque está desunido. Deus não está unindo as pessoas ali. Qual que deve ser a postura daquela pessoa que está certa? Ela deve o quê? Vou ficar quieto porque... Ou ela deve lutar por aquilo que está certo, por aquilo que está correto? Como que deve ser? A pessoa que está certa, ela foi atacada. Qual é a postura dela? A lição já mostrou.
Eles estavam certos ou errados? Eles estavam certos. E nem por isso foram para cima. Ó, vocês estão julgando a gente, vocês estão condenando a gente lutou com vocês há 5 anos, vocês conquistaram a terra, agora vocês estão acusando a gente. Não foi essa. Eles foram lá e pagaram o mal com o bem. Esse é o maior desafio do crente cristão, advento do 7º dia. Sempre pagar o mal com o bem. Sabe por quê? Porque o caráter se prova com o tempo. E nós estamos num grande conflito, onde todo mundo está passando as provas de fé para ver se é aprovado, como Paulo falou ou não. Se realmente vive a fé ou não no Cristo Senhor Jesus. Ele pagou o mal com o bem. Ele sendo pregado, ele faz o quê? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tetelestai, está pago o seu erro de me condenar. Olha o que Cristo fez. Está pago o seu erro de me condenar. E sabe o que eu estou fazendo pelo seu erro? Estou morrendo por você. Esse é o maior desafio do crente, que é anular o próprio eu, o sentido do próprio eu, porque quando você tem o seu eu muito aflorado, você não pode ser atingido, você não pode ser diminuído, você não pode ser acusado, porque o seu eu está cheio. E o crente não tem eu, o crente tem Deus. Santuário estava aqui lá. Não estava lá das 9h30? Sim. Então, por que vocês vão montar um para vocês agora? Vocês estão correndo um sério perigo. Então, às vezes, muitas vezes, veja a pessoa que leva a condenação para a gente, ele acha que está defendendo a causa. E aí que entra mesmo na questão do tempo, né? É aí que responde a pergunta do Ricardo também, né? O que fazer com uma pessoa que só levanta com o tempo? Deixa, porque o tempo prova. E eu sempre falando, né? Disciplina é só depois da visita pastoral, da visita do ocionário, da visita do irmão. Depois que você descobriu o que realmente está acontecendo na vida da pessoa, aí sim vem a disciplina, nunca o julgamento antes, mas tentar ajudar, descobrir o que passou. Nós estamos vivendo um período muito difícil, de evasões muito rápidas, entrada e evasão. A gente tem que, porque no fim, quem julga é Deus, né? Se ela está perdida, se ela está salva, se ela está errada, se ela está certa, né? Mas a gente tem que continuar fazendo o que está certo. Eu acho que agora eu posso falar o que eu vou falar aqui. O pastor daqui já não sou mais eu, então eu posso falar. Quando eu vim para cá, eu falei parte, né? No último dia 30, que vocês fizeram aquela programação especial e agradeceram a gente, eu fiz vários, eu não fiz um sermão, como a Tamires falou, né? Mas eu costurei a minha fala em vários retalhos de coisas que a gente viveu, de sabedoria para vocês gravarem. Mas uma das coisas que eu falei é o seguinte: quando eu vim para cá, eu não vim para cá porque eu escolhi, porque eu quis, ou porque eu planejei, mas eu vim aqui porque tudo isso foi Deus que fez. Só que a maneira que Ele planejou me trazer para cá, porque Ele me trouxe para cá, hoje a gente vê, 4 anos depois, mas lá eu não via. E eu fui tirado do ministério que eu estava de uma maneira muito frustrante, que fez eu, minha esposa e meu filho chorarem muito. E aí eu estava frustrado e encontrei um distrito mais frustrado que eu ainda, mais abalado que eu. Foi um encontro de gente frustrada. Mas veja, passou o tempo. E aqueles que erraram já não estão mais. E quem permanece? São os filhos da fé, são os filhos de Deus, são a gente. E depois de 4 anos a gente entende o porquê das coisas, a gente enxerga. Então essa é a fé que eles tinham que viver. Só que naquele caso, voltando para a lição, um povo estava preocupado com o outro, e aqueles que até foram julgados também souberam responder de forma amigável, calma e pacífica, e não se confrontaram. Todos estavam querendo paz. Isso acontece no nosso coração naturalmente, esse julgamento. O livro Culpa e Graça fala isso. O
coração do pecador tem julgamento por natureza, porque o pai da mentira é aquele que faz o que? Acusa o tempo todo. E nós, como somos pecadores, nosso coração olha alguma coisa errada e a nossa mente já acusa. Só que a gente tem que responder de forma pacífica. Fala, estou terminando. Muito com a religião, com a igreja, e esquecemos das pessoas. E fazemos as pessoas se perderem. Isso aconteceu com o judeu, com Jesus. Ele estava preocupado com o quê? Preocupado com a religião, preocupado com o sistema deles. Ele não estava preocupado com as pessoas. Se ele estivesse preocupado, ele não tinha condenado Jesus. Sim. Nós muitas vezes condenamos as pessoas sem conhecer a vida das pessoas e se tornamos culpados por isso. Alguém deseja ampliar? Vamos lá, você levantou a mão. Lá do outro lado do Jordão, as pessoas estão fazendo o que eles querem lá. Vamos lá ver o que está acontecendo. Fizeram um altar de sacrifício lá. Chegou lá, a intenção deles era tão bonita que serviu de testemunho. Porque eles fizeram um altar para lembrar, né, de memorial, para lembrar as pessoas que eles serviam a todo Deus. Quando perguntasse, olha, esse altar é porque Deus nos trouxe para essa terra, né? Então, eu tirei uma lição muito grande. Quando se acontecer uma coisa para ser mal interpretada, né? Porque às vezes a gente tem uma intenção tão boa e às vezes a gente é mal interpretado. Eu conversar com calma com essa pessoa e ainda servir de testemunho para ela. Eu achei muito bonito. Isso eu tirei para minha vida. Amém. Acho que todos nós De tiramos. forma branda, a Bíblia fala assim, a resposta branda desvia o furor. Então tudo é como você vai chegar. Se eles já chegassem aqui no pé da porta, ia virar uma briga ali, danada. Mas eles chegaram com boas intenções, eles chegaram com amor, com carinho. E aí a coisa tudo se resolveu, deu tudo certo, entendeu? Então, foi o testemunho. São muitas lições, né? Dizendo que eles estavam errados, eles não colocaram o orgulho acima de tudo. Eles, unidade fez com que eles pudessem se tornar amigos, certo? Vai dar continuidade ou não, cabe a nós. Vamos tratar. Se a gente tratar de uma maneira errada, o conflito vai permanecer. Se a gente tratar de uma maneira que Deus orienta, o conflito encerra. É isso mesmo. Aqui, o desejo pela unidade e a humildade, mostrado tanto do lado leste quanto do oeste, trouxeram o bom senso cristão e a unidade do povo. Eles falavam com muita propriedade, com muita firmeza, mas a humildade, eles eram todos, ela sempre fala isso, nas histórias de todos, eles eram brandos, eles falavam com firmeza, eles não arredavam o pé do que eles criam, mas eles eram brando e humilde, e eles todos estavam certíssimos. Usavam de amabilidade, né? Sempre, de educação, sempre. Então isso é o que traz a unidade. Precisamos terminar, né? A unidade nunca está acima dos princípios. São os princípios que trazem a unidade. Ou eu não vou sacrificar um princípio para ter unidade. Porque tem gente que é assim, não importa o que ele faça, ele está comigo aqui. Não é bem assim. Ou eu estou com ele. Eu não vou num bar, como a gente citou um exemplo aqui, porque tem um irmão lá. É a unidade com ele mais importante que o princípio. Não é isso. A unidade nunca está acima dos princípios. Não é para sacrificar princípio para ter unidade. Se a pessoa quer se adequar às nossas regras de fé, se a pessoa se adequa à nossa base de crença, isso tem que trazer a unidade à nossa vida. É a minha crença, a minha forma de pensar em Cristo que faz da gente ser unidos e faz a gente estar aqui vivendo em comunidade e fará a gente estar na terra prometida um dia. Amém? Última coisa que eu quero falar com vocês somente é o que está aqui na lição do verso que Ellen White traz, que diz assim: ao mesmo tempo que é importante tratar o pecado com firmeza, é igualmente importante evitar julgamento ríspido e a suspeita infundada. Então, da mesma maneira, nós devemos tratar as pessoas hoje. Temos que ser firmes nas nossas crenças, jamais abrir mão dos princípios bíblicos, mas devemos tratar as pessoas que talvez estão errando com amabilidade, a fim de trazê-las de volta para Cristo, não de condená-las e expulsá-las. A disciplina é a última medida que deve ser tomada. Olhe a pessoa, saiba por que ela está fazendo o que ela está fazendo, e aí sim, tire suas conclusões, tentando trazê-la para os caminhos do Senhor de volta. E assim a unidade ela é mantida nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe
mais essa escola sabatina. Tem 5 minutos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Encerrou? Sim? Não, tem 4 minutos, tem 5 minutos. Pastor, você já que chegou, quer ajudar aqui com alguma fala? Talvez a gente não pense em alguma coisa. No capítulo 1, no capítulo 6, verso 1, Paulo ele diz assim, olha, que se algum irmão for surpreendido em alguma falta, ele diz, vocês que são espirituais, corrigir com o espírito de brandura, né? E ele diz, olha, cuidado para que não sejais também tentado. Ou seja, ele está dizendo, olha, quando alguém errar, quando alguém, né, não está bem, não julgue, não condene, não apedreje essa pessoa, porque amanhã ele diz, pode ser quem? Pode ser você, né? Então ele diz que é para a gente agir sempre com o espírito da unidade, né? Buscando aproximar a pessoa, trazer para junto e não distanciá-la ainda mais. Então esse é o princípio, né? A caridade, como Agostinho ele fala, né? Ele diz que nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, mas em tudo ele diz o quê? A caridade, ou seja, o amor, né? O amor ele tem que pautar toda a nossa discussão, como foi da história da lição que você passou tão bem pra gente aí. Muito bem lembrado. Deixa eu fechar aqui com o Éden. O Éden mostra uma coisa, que o pecado, preste atenção, o pecado quebrou 3 relacionamentos. O pecado quebrou 3 relacionamentos. Quebrou o relacionamento do homem com Deus. O pecado faz separação do homem de Deus. O pecado também quebrou o relacionamento humano, porque quando Deus vem, o que Adão fala? A culpa é dela, que também é sua, porque você me deu ela. Então quebra o relacionamento humano e quebra o relacionamento do ser humano com a natureza. Tanto é que a gente está vendo a natureza revidar agora o que o humano está fazendo com esse planeta, certo? E aí o que acontece? Qual que é a solução para resgatar o relacionamento humano com Deus, do humano com o humano e do humano com a natureza? Qual é a solução? Está no Éden, está lá no comecinho, no Gênesis. Qual foi a solução? Só Deus pode trazer. Só Deus pode trazer a solução para o relacionamento do homem com Deus, do homem com o homem e do homem com a natureza. Então, quando você coloca Deus na plenitude do Espírito Santo na sua vida, você consegue se relacionar melhor com Deus e também com o próximo. Quer se relacionar bem? Quer viver bem? Quer passar por cima das coisas que te machucam, que te condenam, que te culpam? Aprenda a viver a unidade com Cristo. Ele diz isso na oração sacerdotal, na oração dele. Sejam todos um, como eu sou um com o Pai, para que haja unidade. Então lembre-se sempre, quando você está com um relacionamento machucado, haja você com brandura, haja você com paz, vai até a pessoa que te machucou, ou que você tem um julgamento, vai você até ela, dê o braço a torcer. Isso é humildade, isso é caridade, como o pastor falou, é amor, e é essencial na vida da comunidade cristã, a nossa unidade. Bom, agora está terminando, que Deus realmente abençoe a todos. Vou fazer aqui uma última oração, enquanto eles se arrumam ali. Convido você a fechar os olhos, vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor, obrigado por essa lição que nos mostrou a importância da unidade e o erro dos julgamentos precipitados, da condenação e da nossa desaprovação aos nossos semelhantes, sem saber realmente o que está acontecendo. Essa história mostrou como resolver conflitos de forma que o Senhor deseja, com a Tua graça, com a Tua bondade, e que ela esteja presente na nossa vida, Senhor. Que possamos perdoar, que possamos amar e não julgar, e não condenar, porque isso é papel do inimigo do Senhor. O Senhor veio para salvar, para resgatar relacionamentos, resgatar pessoas que se afastaram de Ti e da Tua igreja, do Teu povo. E nos ajude
a amar o próximo como o Senhor nos mandou. Essas bênçãos pedimos por Jesus.